Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da obra de André Luiz, que nós estamos estudando, que esse acho que é o nono livro da série, se eu não me engano, mas é a Ação e a Reação, né, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos começar um capítulo novo, capítulo 10, que se chama Entendimento, que é longo, será dividido em 4 partes, e nós vamos começar hoje. Eu vou dar olá, minha amiga Thelma, que vai lembrar para a gente um pouquinho o que foi o capítulo 9, não é isso, Thelma? Tudo bem? É isso mesmo, tudo bem, graças a Deus. Olá, amigos. Como vai, Márcia? E estamos aqui, né, para recomeçar começar um novo capítulo, né? E a gente viu, Márcia, no capítulo 9, né, o último vídeo que a gente fez, nós vimos ali o desfecho daquela história tão linda que, quer dizer, linda em sentido moral, né? Que o Silas está contando para aqueles dois companheiros que estavam ali muito revoltados, e nós pudemos perceber que aquela história tocou o coração deles. Então, foi assim uma inspiração muito poderosa que Silas teve de narrar para eles com toda a humildade, né? aquela, aquela história, aquela experiência dolorida, triste por um lado, mas que foi o que pôde ser feito para que tocasse aqueles corações, né? E agora, nesse capítulo de hoje, nós vamos continuar ainda vendo o resultado daquela conversa tão profunda de Silas com esses companheiros, né? Se você lembrar de alguma coisa aí, pode. É isso, né? Que Silas conta a história da vida dele, né? Para Clarindo e Leonel, que são aqueles dois que vocês lembram, né? Que são irmãos e que foram assassinados, né? Pelo outro irmão, que agora eu Irmão, esqueci até o nome dele, mas Antônio Olim. enfim, o Antônio Olímpio, e que eles estão aí num processo de conseguir, né? Que eles possam se libertar daquilo que eles estão fazendo para eles terem condições de serem acolhidos pela Mansão Paz, né? Isso mesmo. E agora nós vamos, então, ao capítulo de hoje, que a Márcia vai ler para a gente, né? Então, na noite imediata, André Luiz nos fala, em seguida aos serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa iniciada, quer dizer, o atendimento ali aos irmãos. Então, de regresso ao lar de Luís, que é aquele que está encarnado, que é filho do Antônio Olímpio, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera, e como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguraram-se-nos ambos sobremaneira trabalhados pelas ideias que o Silas, no dia anterior, né, lhes ofertara indiretamente ao espírito. Em casa do situante, quer dizer, na casa do Luiz, o quadro não se alterara. E aí a gente lembra, né, que ali na casa do Luiz, além dos dois que estavam obsediando o Luiz, tinham vários outros espíritos ali, não deixando o Luiz ter pensamentos próprios, né? Então, na casa dele, o quadro não se alterara. O Luiz e os amigos conversavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, né, a carestia da vida e os negócios infortunados. Mas, entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza erradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com um desusado interesse, né? Com um interesse já de compaixão ali dele também, né? Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Então, é o que o André está pensando, né? Que eles criaram um carinho pelo Silas, né, Thelma, em função É dos verdade. relatos da última encarnação dele, que tocou o coração do Clarindo e do Leonel. Então, eles fizeram ficar mais reflexivos, né? Eles adquiriram confiança desde aquele dia que o
o Silas começa a mostrar para eles conhecimentos a respeito das coisas que eles estavam fazendo, né? Na época que eles estavam usando o hipnotismo ali com o próprio Uhum. Rio. Então, eles começaram ali, naquele momento, a adquirir junto da admiração, né? Começaram a sentir essa confiança mútua e que agora eles estão assim com um carinho, né? A gente sente esse carinho envolvendo todos os três. E aí André continua dizendo que observando-lhes a metamorfose, como eles mudaram daqueles verdugos, né, que eram, com inequívocos sinais de contentamento, o chefe da nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-os com singeleza de trato a acompanhar. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, eles se juntaram, né, a eles de pronto a nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Findo alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas em saudação fraterna, e o nosso dirigente nos apresentou, né, a ele atencioso. Este aqui é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância a benefício de alguns enfermos ligados à nossa casa pelos vínculos da reencarnação. Então, aqui interessante, né, Thelma, que eles deram as mãos, quer dizer, eles imbuídos porque o estado do Leonel e do Clarindo são assim Clarindo, né, o nome dele de pessoas que estão assim mais ainda muito mais materializados e seria difícil a questão deles conseguirem volitar. Então, junto das energias ali dos três, né, Hilário, Silas e André, eles conseguiram levá-los volitando, né? É uma experiência bem interessante, né? Porque Não é? eles não conseguiriam, né? Aí, com a ajuda, foi muito, muito. Deve ter sido uma experiência bem, bem legal, né? Ô, Thelma, me lembrei do livro Voltei, quando o irmão Jacó, ele vai aquela caravana com o doutor Bezerra e outro, que eles vão todos juntos de mão dada, também volitando, que aquilo também foi uma surpresa para ele. Me Uma lembrei coisa dessa cena. isso mesmo. Bom, aí abraçamos-nos todos irmãmente. E logo após, o responsável por nossa equipe, que é o Silas, né, tomou a palavra indagando, né, para o senhor que estava na porta. Né? E a nossa irmã Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim, concordou, né, o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável. Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-lhe o semblante habitualmente calmo e ajuntou. Então, aqui, antes da gente continuar, o que a gente vê é a irmã Laudemira, que está internada para ter um bebê, e sobre a ação durante o sono de inimigos, né, desencarnados, ela está correndo o risco de não ter um parto normal, de ter que partir por uma cesariana. Então, o que o Silas foi fazer aí foi ajudar, e ele vai explicar aqui daqui por diante sobre a Laudemira e por que da importância dela ter um parto normal. E aí o Silas fala assim: uma operação dessa espécie vai lhe acarretar grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. E aí o guarda fixou um gesto de respeito e ponderou: creio então que não há tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria onde a jovem senhora se lamentava aflita.
simpática matrona de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Então, aqui a gente vê, né, que eles vão correndo ali para tentar socorrê-la, né, Thelma? Essas histórias são muito interessantes, né? Porque são as histórias de todos nós, né? A gente lembra a todo momento aí casos parecidos, né? E a gente aqui no plano físico, a gente analisa o nosso modo, nosso olhar, né? Então a gente vê que todos esses casos mais graves, esses casos que são tratados como emergência, né? Tudo tem um fundo dos porquês, né? Tudo tem uma lição aí por detrás. Vamos E a lá? vida, e a vida dela é bem complicada mesmo, né? Bem complicada. Sem dar E aí ele spoiler, vai, mas a gente está pensando é nisso mesmo. e Vamos lá. aí ele vai esclarecer o Sila. A nossa irmã será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para cumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer, com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade, que, na feição de filhos, com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Acho que a gente pode comentar isso aí, porque depois a gente continua com o finalzinho. Então, ela tem um passado aí, bem delituoso, né, Thelma? E que está aí agora num processo de resgatando essa história dela de passado, né? Eu achei assim essa palavra, né, algemada a provas difíceis, né? Ela se encontra agora algemada, quer dizer, é uma expiação, é uma situação que não vai ter mudança, né? Vai ter que seguir da maneira que for possível. E aí a gente pensa tanta coisa, né? Porque aqueles companheiros a quem nós, na nossa encarnação, ou algumas pessoas que a gente conhece, que estão assim atrelados a casos difíceis, a vidas difíceis, a vidas que trazem aflições, dificuldades, né? Principalmente no relacionamento, a gente vai ver, né? Por isso que a gente falou antes, que as nossas questões estão sempre ligadas às circunstâncias do passado. Geralmente estão, né? E fora que, às vezes, nessa encarnação, a gente acaba ainda agravando, e a gente vai ver isso aqui também. Exatamente, E a exatamente. gente ainda vai ver isso aqui, E né? ao invés de solucionarmos aquela questão, às vezes a gente não dá conta e ainda ela é agravada, quer dizer, uma situação muito delicada, né, para a É. gente Ontem entender. a gente estava estudando sobre o livre-arbítrio, e é isso, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos criando o nosso futuro, alterando o nosso passado, porque às vezes a gente vem com uma determinada, um determinismo em determinados, é até redundante, né, em relação a alguns aspectos, que isso já é o nosso livre-arbítrio lá antes de reencarnar, que a gente decide vir para fazer isso. Chega aqui, a gente não consegue fazer, porque aí aqui começa a agir o nosso livre-arbítrio também. A gente não consegue ter o futuro que a gente precisa e ainda prejudica o que ficou lá para trás, né? Então, vamos ver aqui, né? E Silas vai falar isso mais ou menos aqui para a gente sobre a história dessa senhora. Então, ele vai falar: Silas, contudo, lançou um expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir.
Então, ele precisa, depois ele vai contar a história. Agora, ele tem que fazer com que ela não passe por uma cesariana e tenha, assim, um parto normal. E a gente pode até pensar, mas isso é tão normal, né? Mas a gente tem que Acontece toda lembrar, hora. É. mas a gente também tem que lembrar que esse livro é lá de 1956. Nem sempre essas questões, nessa época, e eu não sei nem dessa história, porque essa história é uma história também real, né? Há quanto tempo foi isso? Então, a gente tem que lembrar também como é que era isso, que nessa época o organismo, para ter outros partos, de repente, melhor é ter parto normal do que cesariana. E hoje em dia continua também sendo assim. Sempre o melhor é o parto normal. Então vamos lá ver o que ele vai falar. E aí, sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam, surpresos, convocou-nos a Hilário e a mim para o socorro imediato. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações, que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu, satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. Ele diz: a cesariana foi esquecida. Então, quer dizer, ela não estava entrando em trabalho de parto, o neném podia já estar em sofrimento, precisava nascer, e aí ele, através do passe excitante, consegue ali fazer com que o útero comece a entrar em movimento de contrações para que o bebê nascesse, né, Thelma? Fantástico, Maravilhoso. né, Thelma? Essa ação energética, né? Viu? O poder das nossas forças fluídicas, né? Nossas com os espíritos, certamente. Também, né? Eles estão desencarnados, mas com certeza, como você falou, a nossa força com a deles, nós também talvez tivéssemos condição de ajudar num caso desse. É que a gente também tem muito pouca fé, né, Thelma? Nesse momento a gente até acha que tem um pouquinho, né? Mas a gente não acredita na nossa força, né? E os espíritos dizem isso, né? Que se os encarnados soubessem a força que são detentores, poderiam fazer muito mais do que daquilo que nós mesmos chamamos de prodígios, né? Está lá no capítulo Exatamente. 15. E a gente não tem muita fé, né? Vamos em frente. Exatamente. E aí, André diz que o Silas convidou-os, né, para regressar, informando-os mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete com o êxito necessário. E aí puséramos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas, com um ar respeitoso, se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Aqui vocês lembram que o Silas, quando fala, que ele conta a história dele, ele foi médico na última encarnação. E ele diz que ele pretende reencarnar como médico de Como novo. médico, Então, ele está dizendo aqui, sem dúvida, né, ainda ontem lhes falei dos meus desajustes de médico fracassado e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores, que me servem de domicílio, ao ministério do alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Esse parágrafo é ótimo, tão porque o bonito Leonel isso, vai continuar perguntando para ele sobre essas causas benéficas, né? Mas olha que interessante, né? Ele tem o trabalho dele e ele vai ajudando para poder se fortalecer e conseguir também trabalhar como médico, também até no próprio plano espiritual, para já também ter condições de trabalhar melhor quando ele voltar para cá, né? Quando ele reencarnar, né, Thelma? porque a gente lembra que quando ele fez medicina, que ele conta, né?
ele fez para agradar a mãe, né? A A mãe. mãe, então ele não foi do coração, né? Ele foi conquistou aquele diploma para agradar a mãe. E agora ele sente esse desejo, né? De realmente estar ajudando as pessoas e começa a ajudar no plano espiritual. Vê aí a atitude dele como um médico mesmo, visitando essas regiões inferiores, né? E atendendo aí, dando alívio àqueles companheiros que sofrem. Muito bonito. E aí o Clarindo vai falar mais causas, né? Ele bota lá dessas causas benéficas, ele fala causas, né? É, Algo espantado. E aí ele responde, sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres, quer dizer, que além daquela rotina dele de trabalho do dia a dia, que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E, relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas. E para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculos e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está angariando, né, corações, tanto encarnados quanto desencarnados, porque quando ele voltar, talvez muitos daqueles que encarnado, de alguma forma ele ajudou, estiverem no plano espiritual, vão lembrar dele. Isso me lembra muito André Luiz com aquela única senhora que fazia prece por ele. Quando ela desencarna, ele ajudou o marido dela e ele nem fez aquilo, mas de todo jeito, era a única que pedia por ele, né? é verdade. Então aqui, do mesmo jeito, ela é encarnada, aliás, né? Ela orava por ele, encarnada, né? Então aqui ele quer ter condição de conquistar tanto encarnados quanto desencarnados para ajudá-lo na próxima prova que ele vai ter, né, Thelma? E a gente, como a gente precisa das pessoas e às vezes não damos conta, né? E ele está dando conta disso lá no mundo espiritual, pretendendo ampliar essa gama de amigos aí, né? Que sabe que ele vai precisar, e todos nós precisamos, né? Nem que seja alguém só para nos escutar, né, Thelma? Nos escutar, que seja para isso, né? Para a gente poder. E é isso, a gente vai angariando corações, tanto aqui quanto no plano espiritual, fora nossos anjos de guarda, nossos anjos familiares, nossos benfeitores espirituais, que também nunca nos abandonam, né? E Verdade. aí André fala que o ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam, aqui está faltando perplexos, mas também para nós que reconhecíamos, mais uma vez, a infinita bondade do Supremo Senhor, que, ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. E enquanto volitávamos de volta, né, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso da senhora grávida, né, Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo. Assumir assim compromissos tão graves para com a maternidade, que papel representavam os filhos junto dela, credores ou devedores? Hilário perguntando, né? E Pergunta. aí o Silas sorriu para a arguição cerrada, né, que ele fez um monte de pergunta, né? Inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. E aí a gente vai comentar e vamos parar aqui, porque a história dela a gente só vai ver no próximo pedaço, né? Mas Semana. é que o Hilário sempre perguntando, mas assim, pegando o primeiro parágrafo, né, Thelma, ali, quando ele fala dos ensinamentos, e é isso, né? Quando a gente trabalha no bem, como abençoado preço de nossa felicidade, né? E Deus, né, através dos amigos, sejam encarnados, no caso aqui, dos encarnados, que ele está no mundo espiritual, mas
desde aqui da nossa esfera, do nosso mundo físico aqui, nós recebemos, através de amigos, nos dando oportunidades do trabalho, né? Seja na nossa casa espírita, seja na divulgação, seja fazendo o bem a algumas pessoas que nós temos oportunidade. Então, são trabalhos que nos engrandecem moralmente, né? Que vêm de ajuda, de êmulo, de sustentação, que nos dá força, né, para nós caminharmos. Então, ele está dizendo aí, está confirmando, né, que esse trabalho que ele se dedica lá de atendimento a essas criaturas que estão ali em sofrimento são émulos, né, que vão trazer benefício a ele mesmo, né? E a gente lembra que Silas, além desses atendimentos, trabalha na Mansão Paz, também às vezes está lá naqueles abismos, naquelas trevas, né? É uma vida Dedicada de ao bem, ao dedicação outro, ao ao bem, ao outro, e mais nesses ambientes trevosos que não deve ser outro, fácil, né? não deve ser fácil. Não Então, deve é ser isso. fácil. E aqui, às vezes, a gente tem determinadas tarefas no meio nesses ambientes mais difíceis, que a gente, às vezes, fica com escrúpulo, a gente, às vezes, tem determinado receio, né? E no mundo espiritual não tem como você não fazer esse tipo de atendimento. A gente vê aí nas narrações de André Luiz, em vários livros ele fala, né? Várias equipes sendo preparadas para esse atendimento lá nas zonas das trevas, né? Que é onde estão Exatamente. os sofredores, onde estão os doentes, né? E aí aqui, então a gente vai ficar com essas perguntas do Hilário, que é o que que Silas vai responder. Era conhecida de Sila desde muito tempo? Assumira compromissos tão graves com a maternidade? Que papel tinham esses filhos junto dela? Eles eram credores ou devedores? Então são todas interrogações que no próximo episódio, na próxima parte, nós vamos responder, né? Então, assim, nós agradecemos, né, a presença de todos, de estarem conosco e que possamos, então, estar juntos na semana que vem, não é isso, Thelma? É isso mesmo. Nós estamos na metade do livro, né, Márcia? Exatamente na metade, né? Então, Isso. já temos aí um bom material para que nós já aprendemos, já entramos aí nas reflexões e agora para frente vamos continuar nessas lições, aprofundando aí os conhecimentos com Silas, Hilário e André, né? E é isso. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus, Márcia. Fica com Deus, amigos. E até mais, se Deus Até quiser. lá.